Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 2 vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou voltar a falar das bets, dos sites de apostas digitais, né? Tem algumas semanas a gente fez um vídeo falando de regulação, né? O governo soltou algumas medidas, uma lista de sites reconhecidos e assim por diante. Hoje eu queria falar um pouco sobre o impacto no mercado de crédito, bancos, Banco Central, principalmente porque o Banco Central também levantou uma certa preocupação com a exposição dos brasileiros a essas apostas. E acho que aí o impacto principal que o Banco Central está mirando é o impacto sobre o mercado de crédito. Então o que acontece? O que a aposta digital faz? Ela faz com que a renda da pessoa ela fique mais volátil. Tá? E isso é uma coisa complicada no mercado de crédito, porque pode tornar os bancos mais relutantes a emprestar. E isso faz com que tanto a taxa de juros suba, que o banco está cobrando, como a quantidade de crédito que ele está disposto a ofertar caia. E isso pode prejudicar não só quem está jogando, mas quem não está jogando também, se esse custo for espalhado no sistema como um todo, no mercado como um todo. Então acho que um jeito de perceber isso, essa volatilidade na renda e a disposição a emprestar e o custo do empréstimo, a gente pensar no empréstimo consignado. No consignado, o que acontece? Uma parcela da renda da pessoa ela já vai direto para pagar um empréstimo, tá? do salário. Então o salário cai ali e vai direto para pagar o empréstimo. Então para o banco, isso é uma coisa de baixíssimo risco, um empréstimo de baixíssimo risco. A não ser que a pessoa perca o emprego. Aonde que esse negócio é ótimo para o banco, e aí a grande parte dos empréstimos consignados estão concentrados? Eles estão concentrados em funcionários públicos e pensionistas do INSS. Por quê? Porque funcionários públicos têm baixíssima probabilidade de perder emprego. Tá? São estáveis. Pensionista do INSS também, assim, vai receber aquela pensão com probabilidade altíssima. A probabilidade de cortar a pensão é zero. Se você olhar para funcionários do setor, funcionários privados, esse percentual é muito menor. Né? Por quê? Porque ali o risco é maior para o banco. Porque se a pessoa perde o emprego, o banco também deixa de receber aquelas parcelas que ele receberia caso a pessoa tivesse empregada. Tá? Então isso aí dá para ter uma ideia. A disposição do banco a emprestar para clientes menos arriscados aí é muito maior, tá? Que é no caso os funcionários públicos e os pensionistas. Tá? Outro exemplo de empréstimo que o banco enxerga menos risco são empréstimos com garantias. Tá? Então, por exemplo, eu vou comprar um carro, eu financio e o próprio carro entra com garantia. Se eu deixar de pagar, o banco pode ir lá e tomar o carro de volta. Então, o que acontece nessa situação? Se eu, por exemplo, ficar inadimplente, se eu ficar inadimplente, o prejuízo para o banco é menor e, além disso, eu vou tender a me colocar menos naquela posição de ficar inadimplente, porque eu posso perder o carro. Tá? Então, esses empréstimos têm menos risco, então, portanto, as taxas de juros tendem a ser mais baixas. Tá? Então, o que acontece quando os empréstimos têm mais risco? Empréstimos têm mais risco, os bancos ficam mais relutantes a emprestar e além disso, a taxa de juros tende a ser mais alta. Então, quando a pessoa se expõe mais a risco, ela tende a jogar mais, por exemplo, em apostas digitais, o perfil de risco dela fica mais alto também. Então, o banco tende a emprestar menos. Aí você pode falar assim, bom, mas isso é verdade só para os jogadores. Por que seria um problema, tá? Bom, pode ser que o banco saiba quem é jogador ou não, porque ele sabe quem está transferindo o recurso lá para aquele site. Mas isso ele não sabe de maneira perfeita. Então o próprio Banco Central fala assim, tem muito via Pix, mas tem gente já fazendo via carteiras digitais. Então pode ser que o banco não capte esse movimento. Ou a pessoa, por exemplo, pode usar outra pessoa para fazer a transferência. Tá? Então o banco vai captar, mas não vai captar perfeitamente isso. Outra coisa que o banco não pode captar perfeitamente, por exemplo, ele vai lá e dá um empréstimo para a pessoa e a pessoa depois ela vai se tornar por exemplo, depois de receber o empréstimo, depois de contratar o empréstimo, ela vai se tornar um jogador mais ativo, tá? Então a pessoa fica mais exposta depois de contratar o empréstimo, depois do banco fazer a oferta. Tá? Então o banco pode enxergar isso como um perigo e tende a emprestar menos hoje já. Tá?
Então, nesse sentido, como ele não consegue discriminar totalmente quem vai tomar mais risco via bets, tá, o banco pode ser que ele tanto aumente a taxa de juros para outros clientes que não são jogadores, que não pretendem ser jogadores, como diminua a oferta de crédito também. Tá? Então é por isso que o Banco Central tá preocupado com isso, porque isso pode gerar uma bagunça ali no mercado de crédito. Essa é uma coisa que está crescendo e pode crescer ainda mais, e crescendo ainda mais pode gerar uma ameaça ainda maior para o volume de crédito emprestado, que é importante. Ter mais crédito é importante para que as pessoas consigam fazer as suas compras de longo prazo, para que as pessoas consigam financiar os seus sonhos, para que as pessoas consigam abrir negócios, tá? Então é importante para o desenvolvimento do país. Com isso colocando um freio aí nessa oferta de crédito, pode gerar uma série de problemas também, tá? Mas é algo que a gente fica de olho, ver se sai mais alguma coisa do lado do Banco Central. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. Também tá nas redes sociais aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no X. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço.